Olá. Em nome da Porto Editora e dos autores, quero agradecer por estar connosco e pelo interesse em conhecer a nova geração de manuais escolares para os 7º e 10º anos de escolaridade. Este momento está a ser vivido com enorme entusiasmo por toda a equipa e pelos nossos autores. Finalmente, vamos ter a oportunidade de lhe apresentar projetos educativos que refletem um salto qualitativo extraordinário a todos os níveis. Nunca uma geração de manuais escolares se apresentou tão consistente, tão diversificada, tão adaptada aos desafios que temos pela frente, tão capaz de melhorar o seu dia-a-dia de trabalho e também ajudar os seus alunos. Foram muitos meses de trabalho intenso e rigoroso, que começou muito antes da pandemia. Fizemos questão de percorrer todo o país para falarmos e debatermos com professores de todas as disciplinas. E quando a pandemia chegou, continuámos nesse diálogo permanente, testando, evoluindo, aperfeiçoando. Ao longo de todo esse caminho, um aspecto se tornou verdadeiramente claro para nós. Todos os dias, o futuro coloca-se perante si, na sala de aula ou à distância. E todos os dias, o futuro vai-se construindo graças ao seu empenho, à sua dedicação, ao seu espírito de missão. Com esta nova geração de manuais escolares, nós vamos estar ao seu lado a abrir horizontes ao futuro. Porque, como bem sabemos, o futuro aprende consigo. Muito obrigado pela sua confiança. Olá, caros colegas. Há muito tempo que ansiamos por um novo manual de Biologia e Geologia. Um manual que satisfaça um conjunto de necessidades e inquietações que os professores recorrentemente têm vindo a expressar. Como favorecer as aprendizagens essenciais pelos alunos? Como superar a falta de materiais que promovem a autonomia e o trabalho individual dos alunos? De que forma ultrapassar a falta de tempo necessário para a pesquisa e elaboração de materiais e recursos necessários ao ensino? Como preparar os alunos para os desafios da avaliação externa? É sobretudo a estas preocupações que o projeto Odisseia dá resposta. Colocamos na sua elaboração muito daquilo que sentimos e aprendemos no dia-a-dia da nossa prática docente. Fizemos um manual que gostaríamos de usar nas nossas aulas. Acreditamos que o manual Odisseia vai ao encontro das expectativas dos professores de Biologia e Geologia. Um manual rico, diversificado, adequado às aprendizagens e ao perfil do aluno. Um manual com materiais de elevado potencial pedagógico, de fácil utilização pelo professor. Um manual que estimula a criatividade e o trabalho autónomo. Um manual que reflete a produção do conhecimento na área da Biologia e da Geologia, privilegiando o rigor científico e a atualidade das propostas. Um manual com uma linguagem concisa, clara, adequada ao desenvolvimento cognitivo dos alunos. Nesta exposição, vamos dar-lhe a conhecer os diferentes elementos que constituem o projeto Odisseia. Chamaremos a atenção para a natureza de cada um deles e para a forma como podem ser articulados. Uma aula é um processo complexo e dinâmico, onde intervém uma multiplicidade de variáveis. Na aula da Biologia e Geologia, o manual escolar assume um papel importante na planificação e condução desse processo pedagógico. Nessa perspectiva, o Odisseia 10 adequa-se às diferentes fases do desenvolvimento da aula prevista nos modelos pedagógicos mais utilizados. As aberturas de domínio e de capítulo do Odisseia foram pensadas como elementos de motivação. Estes elementos destinam-se a despertar a disponibilidade e a abertura dos alunos para a aprendizagem que vai ser desenvolvida. A referência ao investigador e a citação associada despertam interesse pela história da ciência e pelos seus protagonistas. O texto pode ser utilizado para um curto diálogo com os alunos sobre a temática do capítulo. A questão central constitui um ponto de partida para um diálogo com os alunos sobre as suas aprendizagens anteriores. Esse momento permite recolher elementos para uma avaliação diagnóstica. No manual digital interativo estão também disponíveis vídeos com testemunhos que poderão constituir recursos valiosos de motivação para o início da aprendizagem. Os geólogos conseguem saber onde estão os minerais, sem os quais não seria possível construir uma casa, um telemóvel
ou a tua bicicleta. Já numa fase de exploração, os alunos deverão estar envolvidos de uma forma ativa e autónoma na realização de uma tarefa. Esta exploração pode ser feita através de uma grande diversidade de atividades propostas no Odisseia 10. Através das atividades, os alunos identificam e desenvolvem conceitos e processos relacionados com as aprendizagens essenciais. Tanto a componente de Biologia como a de Geologia abrem com uma atividade esclarecedora da prática investigativa nestas ciências. Desta forma, procuram-se esclarecer os aspectos fundamentais da metodologia destas ciências. Algumas atividades estão centradas na análise de documentos que traduzem a dimensão prática ou experimental do conhecimento científico. Na componente da Geologia, muitas atividades estão relacionadas com a Geologia de Portugal. As atividades laboratoriais apresentam níveis de abertura diferentes. Algumas apresentam um caráter mais dirigido e planificado, com recurso a protocolos experimentais. Outras apresentam-se pouco dirigidas e estruturadas, pressupondo a sua planificação, tal como se prevê nas aprendizagens essenciais. As atividades laboratoriais podem ser visualizadas e exploradas em vídeos do Manual Digital Interativo. Em Geologia, a fase de exploração pode ser concretizada através de saídas de campo. Os guiões de algumas saídas de campo estão referenciados na barra lateral do manual e podem ser consultados no dossiê do professor. No Manual Digital Interativo encontram-se vídeos disponíveis sobre alguns locais de interesse geológico. Alguns blocos, mais próximos da zona de rebentação, estão particularmente expostos à ação erosiva das ondas e das marés, que se exerce sobretudo na sua base. O estreitamento dessa base dá origem a blocos pedunculados, que acabarão por tombar, como este. No dossiê do professor encontram-se ainda disponíveis fichas de ampliação e fichas de simuladores. Estes elementos podem também ser usados como recursos pedagógicos de aprendizagem diferenciada durante a exploração. Na sequência das atividades desenvolvidas, a fase da explicação deve centrar a atenção dos alunos em tópicos específicos, de modo a garantir e a promover a consolidação das aprendizagens essenciais. Nesse sentido, o texto e as imagens do Odisseia 10 constituem um precioso apoio à explicação. No texto, assinalam-se a negrito os termos e os conceitos nucleares das aprendizagens. Algumas imagens são acompanhadas de caixas de perguntas. Estas perguntas reforçam a interpretação das imagens e constituem uma oportunidade para a avaliação formativa. Na fase da explicação, o professor pode recorrer às apresentações multimédia ou a vídeos disponíveis no Manual Digital Interativo. Através desses recursos, o professor terá a oportunidade para aprofundar conceitos, estabelecer relações ou sistematizar a informação. Ao longo do Odisseia 10, surgem elementos sobre a forma de caixa, que podem ser utilizados na fase da explicação. Algumas dessas caixas podem ser utilizadas como ponto de partida para a ampliação de conceitos ou para a inter-relação com conhecimentos de outras disciplinas. As caixas com título desafiam o aluno para a descoberta de aspectos curiosos relacionados com a aprendizagem. A fase de elaboração desafia e amplia o quadro conceptual dos alunos e cria mais oportunidades para mobilizarem as suas aprendizagens. Através de propostas nas caixas Explore, os alunos desenvolvem uma compreensão mais profunda e aplicada dos conceitos. Nesta fase, recolhem e trabalham informação, relacionando-a com as aprendizagens efetuadas. Dessa forma, são desenvolvidas de forma eficaz aprendizagens transversais relacionadas com a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente. Em ambas as partes do Odisseia 10, é possível encontrar propostas de articulação curricular. No dossiê do professor, são apresentadas duas planificações dessas propostas que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de projetos no âmbito dos domínios de autonomia curricular.
A avaliação é um processo contínuo que permeia todas as fases descritas anteriormente. Os exercícios de final de capítulo incentivam os alunos a avaliarem o seu progresso em relação às aprendizagens essenciais. No dossiê do professor encontram-se algumas fichas de avaliação que poderão ser usadas como instrumentos de avaliação sumativa. Estes instrumentos foram concebidos de acordo com a tipologia de questões mais correntes na avaliação externa. Na banda lateral, encontram-se indicados outros recursos que poderão ser úteis na avaliação. Os quiz, que permitem uma avaliação rápida dos conceitos, e as redes de conceitos que poderão ser construídas com base no resumo ilustrado que se encontra no final de cada capítulo. Uma palavra ainda para a utilização do caderno de atividades do aluno no ciclo de aprendizagem descrito. Relativamente a cada capítulo, o aluno poderá encontrar exercícios de verificação e exercícios de aplicação que lhe permitem realizar a sua autoavaliação. O caderno de atividades fornece ainda informação útil sobre a elaboração de diversos tipos de documentos. Oferece também sugestões de atividades práticas que poderão ser realizadas em casa, complementando de forma lúdica a aprendizagem. Os diferentes elementos do projeto Odisseia 10, que acabamos de apresentar, integram um conjunto articulado que garante uma forte coerência interna desta obra. Acreditamos que essa consistência é uma das marcas deste projeto e um dos aspectos mais relevantes para a prática pedagógica dos professores. O projeto Odisseia está prestes a ser lançado. Gostaríamos que participasse connosco nesta caminhada comum, unidos pelo gosto de ensinar e aprender. Embarque no projeto Odisseia, um projeto facilitador do nosso trabalho docente, um projeto que favorece percursos de aprendizagem diferenciados, um projeto de utilização simples e intuitiva, um projeto promotor da autonomia e do sucesso dos alunos, um projeto rico, adequado, execuível, rigoroso e atual. Um projeto que queremos concretizar nas nossas aulas. Obrigada pela vossa atenção e felicidades para o vosso trabalho. O Quiz EV ajuda os professores a dinamizar as suas aulas com quizzes totalmente adaptados aos conteúdos que está a lecionar. Rapidamente, junto do seu manual ou nos recursos da disciplina, encontra uma lista de quizzes sobre os mais diversos temas prontos a jogar. Mas também pode editá-los, selecionando outras questões já disponíveis no banco ou criando um quiz totalmente novo com as suas próprias questões. Para jogar é muito simples. Clique na seta para iniciar e defina o modo. Pode jogar em sala de aula presencial, em sessões síncronas à distância ou mesmo em sessões assíncronas. Pode até jogar sem que os alunos disponham de um dispositivo, com cartões físicos. Se já tiver uma turma criada, basta selecioná-la e automaticamente os alunos recebem um convite para entrar no jogo. Se não tiver uma turma criada, é gerado um código que os alunos inserem no seu dispositivo. Depois é só jogar. Cada questão tem um tempo limite de resposta e a cada passo são apresentados os resultados em tempo real. No final, são apresentados diversos gráficos que lhe permitem acompanhar o desempenho da turma e de cada aluno, identificando os tópicos que já estão adquiridos e os que necessitam de maior atenção. Com o Quiz EV, avaliar torna-se simples, envolvente e muito eficaz. Avaliar e dar feedback é uma das principais funções do professor. Mas criar materiais ajustados a cada turma ou a cada aluno é difícil e ocupa muito do seu tempo. Para o apoiar nesta tarefa, disponibilizamos vários testes perfeitamente ajustados ao seu manual, mas mais do que isso, totalmente editáveis em apenas alguns cliques. Para cada questão foram pensadas alternativas, com tipologias e níveis de dificuldade diferentes, para a poder facilmente substituir por uma outra questão, documento ou todo um grupo, criando rapidamente várias versões do mesmo teste. Pode também editar todas as questões disponíveis ou criar e acrescentar as suas. Para cada teste foi pensada a devida cotação, que poderá também ser personalizada por si.
No final, pode descarregar a versão de impressão, que inclui as respectivas soluções e grelha de correção, partilhar com outros professores ou atribuir o teste interativo como tarefa na escola virtual. Neste caso, os resultados são automáticos nas questões de resposta fechada e as questões de resposta aberta serão facilmente validadas pelo professor com o apoio dos critérios de correção ou de uma resposta exemplo. Poderá também exportar um relatório com todos os resultados e vários gráficos que o ajudam a monitorizar o desempenho das suas turmas e de cada um dos seus alunos. Com o gerador de testes, a avaliação torna-se rápida, personalizada e eficaz.